Olá, espero que estejam bem. Este vídeo é dedicado a uma questão pontual e eu considero bastante problemática sobre o romantismo produzido no Brasil. E com isso, eu, claro, não pretendo aqui fazer uma apresentação historiográfica sobre este movimento, mas ainda assim vale lembrarmos, que se trata de um movimento iniciado em 1836, ano no qual é publicada a revista Niterói, uma revista brasiliense lá em Paris, com nomes como Gonçalves Magalhães, como Manuel Porto Alegre, que são autores que vão performar e publicar textos nessa primeira geração romântica, que vai se estender aí até 1852. E essa primeira geração, ela é marcada por certo ufanismo, por certo nacionalismo, por um interesse literário pelo indianismo, Então, todas essas características que são já bem familiares, nessa poesia, são características que surgem como indícios de certa mentalidade compartilhada por esses poetas. E a questão problemática que eu quero apontar a vocês agora é justamente sobre essa mentalidade por trás desses textos. E aí eu começo citando uma expressão do professor Antônio Cândido que diz: a consciência esperançosa do fracasso. Essa é a mentalidade do homem romântico. Uma consciência esperançosa que, para manter seus floreios românticos, para manter sua beleza exótica e estética, da sua poesia, precisa apagar, precisa desprezar as, digamos, intempéries de nível social, o fracasso da sociedade, o subdesenvolvimento econômico, a pobreza estrutural, a desigualdade social, todas essas intempéries, todas essas catástrofes que acontecem em nível social são apagadas por uma literatura que se preocupa mais em reafirmar, em cimentar uma visão esperançosa do mundo, uma visão paisagística, uma visão floreada, que tem como base uma noção que é da época da colonização, que é da época da conquista, que é a noção de país novo. No momento em que as Américas são invadidas pelo homem europeu, surge na intelectualidade europeia uma visão esperançosa de que as Américas iriam surgir, iriam servir de palco para um país novo, para um país paisagístico que promoveria melhorias em vários âmbitos da sociedade. Essa crença intelectual de que a América iria erguer essa civilização passa a ser herdada pela intelectualidade brasileira. Então, muitos autores, escritores, literatos passam a ratificá-la, a consolidá-la no DNA do nosso povo. E isso toca até mesmo em nossa intelectualidade atual, porque até hoje a gente percebe essa visão esperançosa em certos discursos. Bom, mas para contar essa história desde o início, a gente tem que recobrar alguns textos, alguns dos primeiros documentos sobre a América, por exemplo, para perceber esse tom de exaltação, esse tom de deslumbramento que a nossa intelectualidade herdou. Fiquemos, portanto, com o primeiro trecho do Cristóvão Colombo, uma carta do Cristóvão Colombo, na qual ele vai dizer: suas terras são altas e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às da ilha de Tenerife, todas belíssimas de feições e todas acessíveis e cheias de altas árvores de 1000 espécies que parecem chegar ao céu. Vejam só o exagero, a hipérbole por trás dessa descrição. Não é um texto que se coloca como ficcional, não é um texto que se apresenta como literário, mas é um texto bombardeado de artifícios de exotismo, de exagero, como uma forma de elevar, supervalorizar aquela realidade física. Essa retórica, esse movimento retórico é uma marca dessa consciência esperançosa, que vai afetar intelectuais posteriores. Por exemplo, o próprio padre Antônio Vieira, lá no século XVII, vai aconselhar a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil, tendo como base esse mesmo messianismo, esse mesmo tom profético de que o Brasil serviria de palco à sede do Quinto Império, que ele estaria predestinado a glorificar, que ele estaria predestinado a servir de palco a essa nova sede do Quinto Império. E aí, isso é uma prova de que essa visão de um país novo que seria implementado aqui na América
estava ainda em pleno vigor. E aí a gente percebe isso em vários textos, e esses textos mostram que a ideia de pátria da liberdade, a ideia de que a América seria essa pátria da liberdade, estava ganhando cada vez mais força. Então existia certo estado de euforia compartilhado entre esses intelectuais. A respeito disso, em um texto intitulado Literatura e Subdesenvolvimento, o Antônio Cândido vai dizer o seguinte, e ele vai dizer que havia um estado de euforia herdado pelos intelectuais latino-americanos, que o transformaram em instrumento de afirmação nacional e em justificativa ideológica. Percebam então como que as bases desse nacionalismo romântico construído nessa época está nesse estado de euforia, que parte da crença messiânica de que a América serviria de palco para um país novo. E ele segue: a literatura se fez linguagem de celebração e eterno apego, favorecida pelo romantismo, com apoio da hipérbole e na transformação do exotismo em estado de alma. Então, esse exotismo, ou seja, essa supervalorização de referências regionais, é convertido por uma retórica falseada em um otimismo social. É isso que ele chama de estado de alma. Há um otimismo de que essa civilização está fadada, estaria predestinada a ser uma excelente civilização. E por causa disso se instaura certo quietismo, certa passividade nesses intelectuais, porque eles não achavam que eles precisavam lutar por nada. Eles não achavam que eles deveriam encarar os reais e concretos problemas dessa sociedade. Porque a visão esperançosa do fracasso era de que a sociedade brasileira seria uma excelente sociedade, seria esse país novo, né? Essa nova pátria da liberdade. Então essas projeções utópicas que se implementaram na nossa intelectualidade impuseram esse papel de passividade, de quietismo, né? No qual as pessoas não precisavam mais lutar por nada, apenas esperar pelas promessas dessa profecia, digamos assim. E por causa disso, a nossa literatura passa a pintar cada vez mais o nosso céu como mais florido, como mais azul, as nossas flores seriam mais viçosas, os nossos bosques seriam mais grandiosos do que em quaisquer outras localidades. E aí, claro que quando eu falo isso, nós temos um poema que é paradigmático nessa discussão, que é o poema do Gonçalves Dias, A Canção do Exílio, que vai dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Percebam só, a grande armadilha desses textos é esse jogo retórico utilizado por eles para a consolidação dessa consciência esperançosa. E qual é a montagem dessa retórica? É supervalorizar referências naturais como uma forma de automaticamente, naturalmente dizer que a civilização será igualmente grandiosa e igualmente bem realizada. Então esse que era o problema. A ideia de pátria se vincula indiscriminadamente com a ideia de natureza. Ambas passam a conduzir a literatura que buscava, então, compensar o atraso material, compensar a debilidade das instituições escravocratas por meio dessa supervalorização dos aspectos regionais, fazendo desse exotismo uma razão de otimismo social. E isso aparece na segunda parte final, né, do poema, no qual ele diz: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Percebam que essa repetição, essa valorização de que é nessa terra que canta o sabiá, que tem esses primores, que o céu é mais azul, é como se essa supervalorização sugerisse que, portanto, esse local é um local bem vivido, é um local que acolhe o seu povo, é um local que se vive com conforto, se vive com alegria. Então há algumas sugestões aqui que vão marcar essa consciência esperançosa. E aí, só para explicar bem, então, qual é a grande retórica por trás dessa consciência? Qual é o grande jogo ideológico por trás dela? É que, de um lado, nós temos a noção de pátria, que diz respeito ao institucional, ao nível burocrático, à administração pública, e do outro lado nós temos referências à terra, que seria o natural,
natural. Aqui nós temos duas dimensões muito distintas. Uma é uma dimensão natural e outra é uma dimensão institucional. A consciência esperançosa, ela converte a grandiosidade da Terra numa percepção otimista de que a pátria será igualmente grandiosa. Com isso, a grande retórica ideológica dessa consciência esperançosa romântica foi a de misturar a terra e a pátria, pressupondo que a grandeza da terra seria uma espécie de desdobramento natural da força e do vigor atribuído à pátria, como se uma justificasse a outra. Como vai dizer o próprio Castro Alves, né? Essa literatura passa mesmo a performar as promessas divinas de esperança, né? As promessas divinas de esperanças advindas da intelectualidade do homem colonizador. Então, a bela terra se mistura com a pátria grande, e aí elas passam a justificar uma às outras, né? E aí é disso que se faz essa consciência esperançosa romântica, que, voltada exclusivamente à construção de uma percepção exótica, embelezada e grandiosa sobre o Brasil, precisa apagar, precisa esconder as mazelas que se propagam no nível social. É disso que essa literatura, é disso que esse projeto se dedica, né? É a isso que ele se dedica. É esse o grande esforço, apagar essas mazelas como uma forma de consolidar, de ratificar essa consciência esperançosa e essa visão patriota sobre o Brasil. De que forma que essa configuração ideológica e literária toca em nosso tempo? Bom, para responder essa pergunta, basta recobrarmos os símbolos nacionais. Vejam, fiquemos primeiro com o hino nacional da República. Olha o que diz o primeiro verso, primeira estrofe do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Nós temos aqui o mesmo jogo retórico da mistura entre aspectos naturais que automaticamente passam a justificar a grandiosidade do nível institucional. Então a pátria, ela é supervalorizada, ela é superestimada, tendo como base, tendo como fundamentação única a valorização de aspectos regionais, como o sol, como as margens plácidas, como os raios fúlgidos. Então todo esse embelezamento da natureza é convertido em uma justificativa para um otimismo social. Então, o poema todo ele se constrói em cima desse projeto de país novo. E aí vale dizer que isso se manifesta inclusive no nível textual, no nível estético também. Quando a gente pensa nessa visão de país novo, que está predestinado aos melhores feitos, nós pensamos também nas grandes épicas antigas, por exemplo, nos Lusíadas de Luís Vaz de Camões, que também vai, lá na Ilha dos Amores, prometer que Portugal estava predestinado aos melhores feitos. Então essa visão idealizante, profética e épica de uma nação acaba aparecendo também no hino nacional da República. E não por acaso, esse hino ele está construído em versos decassílabos heróicos. Percebam, eu vou até aqui fazer já a escansão para vocês perceberem por que eles são decassílabos heróicos. São todos versos divididos em 10 sílabas poéticas, e eles são heróicos porque todas as 10ª e 6ª sílabas poéticas são tônicas, criando, portanto, um ritmo triunfal, um ritmo galopante, musical, de que se fez a literatura camoniana dos Lusíadas. E aí eu pergunto a vocês, por que o hino nacional da República se preocupou em repercutir, em cristalizar uma estrutura poética que foi consolidada, que foi tornada famosa por um livro que cantava os feitos dos portugueses, os feitos dos nossos invasores? Qual a coerência do hino nacional da República Brasileira reafirmar uma estrutura métrica daquele que pintou e exaltou os feitos dos invasores? Qual é a coerência nessa escolha estético-criativa? Bom, não há exatamente uma coerência, há aqui um desajuste, No mínimo, poderíamos dizer que o hino nacional não é um hino que representa exatamente as nossas riquezas genuinamente brasileiras, porque ele está mais interessado em, repercutir uma visão esperançosa
que tem como fonte a intelectualidade europeia e 2, cristalizar uma forma métrica literária também desse poeta, também desse homem que foi o nosso colonizador. Então, desde o nível textual até o nível reflexivo e conteudístico, nós percebemos que essa primeira estrofe já nos mostra isso. Não é uma letra construída para se conectar empaticamente, sensivelmente com as realidades concretas do Brasil, mas foi construída, né, pelo Joaquim Osório Duque Estrada para tentar reafirmar esse projeto estético de uma consciência esperançosa. É disso que se trata. Não por acaso, eu costumo às vezes dar aula sobre o hino nacional, e a gente às vezes faz algumas análises sintáticas, é um hino extremamente difícil de se analisar sintaticamente. Se eu penso em Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante e tento fazer uma análise sintática, isso gera sempre muitas dificuldades, porque é um texto muito inacessível, de difícil interpretação. Eu não sei nem quem ouviram e nem o que ouviram, por exemplo. Se eu coloco esse primeiro período em uma estrutura, né, em uma ordem direta da língua portuguesa, o período ficaria: as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico do Ipiranga. Então, por que esse malabarismo com as palavras? Por que essa mistura sintática, né, para tentar fazer com que esse texto caiba nessa estrutura métrica? É por causa disso que o hino acaba se convertendo, né, nessa dificuldade sintática. E isso aparece em outros trechos, é claro. Como ele vai dizer, quando ele diz, né, ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho límpido. Vejam, aqui nós também temos essa mesma relação indiscriminada, essa mesma mistura irresponsável entre a esfera patriótica e institucional com a esfera da terra, da natureza, do céu, do raio vívido, né? Adiante, a mesma coisa. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Pera, se é a terra adorada, como é a pátria amada, né? São duas esferas muito distantes. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Então é a mesma justificativa. Se é uma terra adorada, bela, rica, então deve ser também uma pátria amada, né? E depois ele fala: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Então, esse daqui eu acho que é a estrofe mais representativa, tendo em vista aquela noção de país novo, né? Ou seja, esse país deitado nesse berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, que é o florão da América. Então, há várias referências que promovem esse exotismo, essa grandiosidade da realidade física e geográfica. É o mar, é a luz do céu, é o florão da América, e tudo isso é convertido em uma justificativa de que, portanto, ele irá ser esse sol do novo mundo, ou seja, é esse novo país, né? Essa concepção de país novo que, desde a era da conquista, desde a era da invasão, nós estamos difundido no nosso pensamento nacional, né? E aí, para ficarmos com a última estrofe: do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Aqui fazendo referências diretas ao próprio Gonçalves Dias, ratificando, portanto, essa tradição romântica e esperançosa. E aí, para os que talvez estejam perguntando qual é o problema, né, de cristalizar essa concepção, o problema é que no momento em que você se interessa mais em cristalizar essa concepção do que enxergar o mundo como ele é, você assume um papel quietista, você assume um papel de conformismo, porque agora você não quer mais encarar os problemas reais da vida em sociedade, da vida do brasileiro comum, da vida do trabalhador, do escravizado. Agora você está interessado apenas em construir uma visão esperançosa, conformista e mentirosa, falseada desse subdesenvolvimento. Então, é um espectro falso, porque ele promove uma distorção dessa realidade. A realidade precisa ser distorcida para que essa visão épica, camoniana, diria,
prossiga, continue a ter vigor, continue a ter força na nossa intelectualidade. E aí a gente fecha aqui a análise do nosso hino nacional da República. Espero que vocês tenham percebido, né, essa relação com a poesia romântica, mas fiquemos com um segundo hino, com um segundo símbolo nacional, a bandeira da República, por exemplo. É claro que quando a gente pensa na bandeira do Império Brasileiro, nós sabemos que as cores elas têm alguns significados institucionais, como o verde passa a ser associado à Casa de Bragança, né, a dinastia de Dom Pedro I. Temos o amarelo, que está relacionado à Casa de Habsburgo, né, que é da família da Dona Leopoldina. Então, as cores da bandeira do Império possuem essa semântica, mas a cor da bandeira da República, principalmente na nossa atualidade, ela acabou tendo como significado uma menção à própria natureza. Então a bandeira da República, ela se coloca como um reforço dessa supervalorização do natural, como uma forma de justificar esse otimismo social. Porque o verde passa a significar as nossas florestas, a nossa riqueza, o amarelo passa a significar as nossas riquezas minerais, o nosso ouro, o azul significa o céu, aquele céu belo e mais azul, né? Então, uma menção indireta aqui ao próprio Gonçalves Dias. Então, a própria bandeira, ela também recupera essa mesma consciência, também se assenta nessa mesma retórica, que crê que se o país é um país cheio de riquezas naturais, ele automaticamente será um país de uma civilização igualmente grandiosa, né? E aí eu fecho esse vídeo de forma inconclusa, mas claro, com todas as orientações aqui para que vocês cheguem nas conclusões que vocês acharem que sejam mais prudentes, mas eu só queria apontar para o fato de que ainda hoje nós percebemos a presença desse patriotismo às cegas, desse patriotismo enfeitado que exige, que busca desesperadamente a construção de uma visão embelezada, de uma visão grandiosa e que, para se manter grandiosa, precisa ignorar, precisa esconder o fato de que a nossa sociedade fracassa todos os dias, fracassa com seus povos, fracassa com suas classes populares, fracassa com seus direitos. E aí, para manter essa visão esperançosa, eu preciso me fechar, eu preciso me ilhar nos meus próprios interesses, preciso me isolar nos meus próprios paradigmas, nas minhas próprias fantasias. Esse patriotismo cego, alienado e falso, ele massacra o nosso povo porque o despreza e despreza suas dificuldades cada vez mais, cada vez com mais força. Bom, eu vou fechar o vídeo então aqui, espero que vocês tenham entendido e se vocês concordaram ou não com algo que eu disse, a gente pode dialogar nos comentários. Agradeço para quem ficou até o final e até semana que vem.